A agropecuária brasileira produz combustíveis sólidos como a lenha e o carvão vegetal, combustíveis líquidos como etanol e biodiesel e combustíveis gasosos como o biometano e o biogás. Resíduos agrícolas também são queimados em caldeiras na produção de bioeletricidade. Em todos esses casos, a biomassa produzida na fotossíntese é convertida em energia. Denomina-se agroenergia, a energia vinda dessas fontes orgânicas de origem não fóssil. Produção de agroenergia em larga escala, além de redução de custos em relação ao petróleo, apresenta vantagens ambientais. A agroenergia gera renda e emprego no setor rural e promove o desenvolvimento sustentável no interior do Brasil. Além das florestas energéticas, das áreas de cana-de-açúcar e milho para a produção de etanol e da soja para o biodiesel, a agroenergia valoriza diversos resíduos agrícolas antes descartados: cascas de cereais, palha da cana-de-açúcar, sebo bovino, cavacos, resíduos líquidos da produção de celulose e açúcar e outros. Através da reciclagem, a bioenergia participa ativamente da economia circular no agronegócio brasileiro. Sobre esse setor cada vez mais tecnificado e inovador, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Alexandre Alonso Alves, graduado em agronomia com doutorado em genética e melhoramento. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Atualmente é o chefe-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Agroenergia. A Embrapa Agroenergia é um dos principais centros brasileiros de pesquisa em bioenergia, biocombustíveis, bioprodutos e bioeconomia, juntamente com parceiros públicos e privados. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se tem um setor muito sustentável e que amplia a sustentabilidade do país, é o setor da agroenergia. A agricultura brasileira, além de produzir alimentos, fibras, também produz muita energia. É claro que na base dessa energia está a fotossíntese, a energia solar, não é? Utilizada pelas plantas. Mas é necessário tecnologia para retirar isso dos produtos vegetais, sejam eles quais forem, e transformar numa energia útil para o ser humano. Às vezes é uma tecnologia simples, basta queimar, mas na realidade, cada vez mais nós precisamos de tecnologias, de inovações mais sofisticadas, tanto na produção da agroenergia, como na extração, no uso, na aplicação. E para falar sobre isso, eu tenho a alegria de receber aqui o Alexandre Alonso. Ele é o chefe-geral da Embrapa Agroenergia e sabe muito sobre esse tema. Bem-vindo ao Brasil Verde, Alexandre. Obrigado, Evaristo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu é que agradeço. Alexandre, antes da gente entrar nesse capítulo tão vasto, né, que é a produção de energia na agricultura, etc., conta um pouco para nós como é que foi o seu caminho, a sua estrada para chegar na agricultura, chegar na pesquisa agropecuária e chegar até a um cargo tão relevante como esse de dirigir um dos importantes centros de pesquisa da Embrapa. Legal. Bom, eu nasci em Lavras, né? Eu sou mineiro, estudei em Lavras, numa universidade que tem uma tradição de pesquisa agrícola muito grande, que é a Universidade Federal de Lavras, né? E meu pai, professor Donizete, foi professor de fisiologia vegetal, atuou durante muito tempo no segmento de pesquisa, de docência, e eu desde muito novo já me despertei o interesse pela ciência, né? Pela pesquisa, como que a gente podia desenvolver novos conhecimentos e aplicar isso para o desenvolvimento de novos produtos. Então, desde muito cedo eu tinha essa intenção, até seguindo um pouco da inspiração ali que veio do meu pai, e eu já entrei na graduação, na agronomia, na própria Universidade Federal de Lavras, com um firme propósito de seguir uma carreira nessa área de genética e melhoramento. Então, cursei a graduação toda já, sempre desde o início, fazendo iniciação científica, estágio, etc. Pude terminar a graduação e então fazer o mestrado e doutorado numa outra universidade também, de uma tradição agrícola muito forte, que é a Universidade Federal de Viçosa, na área de genética e melhoramento. E aí, quando eu estava no finalzinho, quer dizer, no meio do doutorado, mais ou menos,
eu tive a oportunidade de entrar aqui na Embrapa e entrei já direto aqui na Embrapa Agroenergia, que é essa unidade que tem uma agenda contemporânea, uma agenda muito nova. Desenvolvi um trabalho de pesquisa ao longo desses últimos 13 anos e nos últimos 8 anos, praticamente, tenho me dedicado também à parte de liderança aqui do centro. Primeiro, atuando numa área mais de inovação, de negócios, como que eu poderia aproximar a Embrapa Agroenergia do segmento produtivo, dos produtores rurais, e mais recentemente na chefia geral do centro. Então, acho que a minha trajetória é seguir um pouquinho, Mauricio, dessa inspiração que veio da família, pela ciência, pela tecnologia, e já de um desejo desde muito novo, de poder seguir esse caminho aqui dentro da pesquisa agropecuária, né? Acho que o Brasil tem uma liderança bastante consolidada e bastante forte na pesquisa agrícola. Eu acho que era natural, sendo de Lavras, com a família que atuava nessa área, buscar algo nesse sentido. Muito feliz, muito realizado de poder ter chegado até aqui e de ter essa obrigação hoje de liderar a Embrapa Agroenergia aqui. E como vocês viram aí, é uma unidade que tem uma agenda muito interessante. Ótimo. E além disso, você na sua história uniu Lavras e Viçosa, né? O que é já uma certa performance, né? É aprender muita Exatamente. coisa nas Com duas, né? certeza. É uma conversa mineira. Você pode explicar para quem está nos escutando, são pessoas, não obrigatoriamente, a maioria não é da área rural, não conhece muito o campo. Quando a gente fala da agroenergia, nós estamos falando do quê, assim? São vários tipos, dá uma ideia simples, assim, mas para as pessoas terem uma ideia, para depois a gente entrar um pouco mais no tema, né? Claro. A grosso modo, acho que a gente pode colocar que a agroenergia ela é qualquer tipo de energia que é proveniente dessa fonte biológica, portanto, uma fonte renovável, não fóssil, né? E a gente tem diferentes tipos de processos que podem obter energia a partir de material agrícola, seja ele produzido com essa finalidade, seja ele residual. Eu acho que quando a gente fala em agroenergia, a gente tende a associar normalmente à produção de biocombustíveis líquidos, né? O Brasil tem uma história de sucesso muito grande na produção do etanol, que remonta já desde a década de 70. O etanol é um biocombustível produzido principalmente a partir de cana-de-açúcar e do milho, então convertendo o açúcar que é gerado durante esse processo fotossintético, como você mesmo colocou, numa molécula combustível que é o etanol. Esse é um processo muito conhecido, né, na verdade, milenar de fermentação, praticamente o mesmo processo que é utilizado para a produção de cerveja, de outros tantos produtos, e que foi aplicado a partir do material que é o açúcar, seja ele produzido na cana-de-açúcar, seja do amido de milho, para produzir o etanol. A gente tem outras formas de bioenergia também, ainda falando de biocombustíveis líquidos, né, como, por exemplo, o biodiesel. O biodiesel como um substituto ao diesel fóssil, né, de origem não renovável. Esse biodiesel é produzido a partir de gorduras, de óleos vegetais, sejam eles produzidos com essa finalidade. A gente tem utilizado muito, por exemplo, a questão de óleo de soja e outros óleos vegetais, e também, por exemplo, gordura animal, né, sebo bovino também é utilizado. Então, por um processo aí, que é um processo também já bastante conhecido, chamado de transesterificação, a gente produz um biocombustível que é o biodiesel. Agora, normalmente a gente tende a associar essas duas coisas, mas se a gente pensar em agroenergia num contexto mais amplo, a gente precisa também, Evaristo, mencionar a questão da cogeração de energia elétrica, né? Hoje, uma boa parte da energia elétrica produzida e consumida no país, ele provém de biomassa vegetal, né? Você pega o bagaço da cana, por exemplo, que sobra, vamos dizer assim, no processo de licitação do caldo, que vai para a produção de açúcar e também para a produção de etanol, e usa esse bagaço, juntamente também pode usar palha, etc., para numa caldeira se gerar vapor e se gerar eletricidade, né, com o processo de cogeração. Então, muitos daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, que estão em casa, que estão no trânsito, etc., estão utilizando algum aparelho elétrico, muito provavelmente uma parte dessa eletricidade que está sendo responsável ali pelo funcionamento daquele aparelho vem de uma biomassa vegetal, vem de um processo de cogeração. E a bioenergia não para por aí, né? A gente hoje tem falado muito também da utilização de resíduos ou de rejeitos para a produção, por exemplo, de biogás. E esse biogás nada mais é do que um gás
semelhante ao gás natural, só que de origem biológica, nesse caso por resíduos agrícolas, que pode ser utilizado também para geração de energia elétrica ou eventualmente purificado, por exemplo, a biometano. Esse biometano ele é um substituto para o gás natural, então ele pode ser usado diretamente como combustível, em substituição ao diesel fóssil, entre tantos outros. Então a gente pode, a partir de diferentes matérias-primas agrícolas, sejam elas produzidas de forma intencional, diretamente para aquilo, ou mesmo as residuais, produzir uma variedade de produtos que de maneira coletiva a gente está chamando de agroenergia. Então é qualquer fonte de energia que é utilizada, seja para transporte transporte rodoviário, mesmo a questão de hoje transporte aéreo, entre tantos outros, eletricidade, entre tantos outros, todos de forma conjunta podem ser englobadas aí no que a gente convenciona chamar de bioenergia, ou mais especificamente, nesse caso, de agroenergia, por utilizar uma matéria-prima proveniente da agricultura brasileira. E o Brasil, pela pujança da sua agricultura, ele também não podia deixar de ser um líder global na produção e uso de biocombustíveis. Uma série de vantagens, né? Eu acho que, obviamente, a questão da geração de emprego, renda, é algo muito importante a ser mencionado, mas a gente tem alguns componentes relacionados, por exemplo, à questão de sustentabilidade. Biocombustíveis, bioeletricidade, todos esses bios, eles em geral são mais sustentáveis. Se a gente pegar uma métrica, por exemplo, de emissão de gases de efeito estufa, né, que a gente vem falando tanto dentro dessa questão de mudanças climáticas, etc., você medir essas emissões de gases de efeito estufa, os biocombustíveis eles têm um papel muito significativo, porque emitem menos gases do que combustíveis fósseis. Então é uma estratégia inteligente de aproveitar uma vantagem comparativa que o Brasil tem, transformando numa vantagem competitiva, e então produzindo um biocombustível, ou uma forma de bioenergia, que além de fornecer energia, também tem um componente de sustentabilidade muito grande atrelado. Isso tudo proveniente da agricultura, né? Então, o Brasil ele é líder na produção de biocombustíveis já há muitos anos e com uma perspectiva bastante grande de crescimento aí nos próximos anos. Olha, excelente. Você deu aí uma aula para quem está nos acompanhando, muito ampla, né? Cobriu aí toda essa gama de situações. É claro que no Brasil, muito diversificado, tem a vantagem de produzir localmente, né, esse combustível em todo o país, em todas as regiões, não é como uma hidroelétrica, que são algumas em alguns lugares, não é? Enfim, um polo de transformação de petróleo, a mesma coisa, são alguns. A agricultura não, ela tem toda essa capilaridade. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e nós já vamos voltar para você nos falar sobre o papel da pesquisa, da inovação no campo da agroenergia. É um minutinho e já retornamos. Olá, nós estamos conversando hoje sobre agroenergia, a energia limpa, a energia renovável, a energia da fotossíntese da agricultura. Estamos conversando com o Alexandre Alonso, ele é o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, lidera equipes, trabalhos, projetos nessa área. Ele nos deu uma visão de todo esse campo vasto da agroenergia hoje no Brasil, do sucesso do país nisso, tanto econômico como social. Eu gostaria, Alexandre, se pudesse nos dizer um pouco, um centro como o de vocês, né? Quais são as prioridades de pesquisa? Que problemas vocês estão resolvendo para a agroenergia brasileira? Legal, Varisso. Acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque o sucesso do programa de agroenergia do Brasil, de certa forma, está linkado ao sucesso que a gente teve também em desenvolver tecnologias, sejam elas agrícolas, para permitir que a gente tenha biomassa em quantidade e qualidade suficiente, mas também tecnologias que permitam essa conversão dessa biomassa em biocombustíveis, né, em bioenergia. Então, sim, é bastante importante a gente salientar que desenvolver o segmento de biocombustíveis, assim como desenvolver a própria agricultura brasileira, passa por um desenvolvimento de ciência, de tecnologia e de inovação, né? E quando aqui a gente olha na Embrapa Agroenergia, a gente tem direcionado os focos de pesquisa da unidade em algumas grandes vertentes. A primeira delas, obviamente, é como que a gente pode produzir mais biomassa, né? E não somente mais, mas como que a gente pode produzir com menor impacto ambiental, com menor pegada de carbono, como que a gente pode aumentar a produtividade. Isso é importante porque se a gente projeta, Evaristo,
o crescimento para a produção de biocombustíveis e utilização de biocombustíveis no nosso país, a gente vai ter que também lidar com um aumento da demanda por biomassa para prover matéria-prima para esses processos industriais. Então, assim, a gente tem concentrado muito em desenvolver, por exemplo, novas variedades, usando biotecnologia, usando o que tem mais de moderno no estado da arte e da ciência, para permitir que a gente produza mais na mesma unidade de área e na mesma unidade de tempo, né? Então, a gente tem aplicado biotecnologia, a gente tem alguns projetos, por exemplo, desenvolvendo novas variedades de cana-de-açúcar, mais produtivas, mais resilientes, com maior teor de açúcar, pensando principalmente nesse mercado de etanol, porque como a gente pode até discutir o etanol como biocombustível, ele obviamente tem um papel muito relevante no Brasil atual. Agora, o etanol ele também pode ser ponte para novos biocombustíveis, né? Quando a gente está tratando de descarbonizar, ou seja, diminuir a pegada de carbono, aumentar a sustentabilidade, por exemplo, do segmento de aviação, a gente vai estar pensando em combustível sustentável de aviação. Uma das rotas para se obter esse SAF, né, ou esse Sustainable Aviation Biofuel, é uma rota que vem de álcool, é uma rota chamada de ATJ, o Alcohol to Jet. Então é possível converter o etanol, que ele por si só já é um biocombustível, usado principalmente na frota de veículos leves, em um outro biocombustível para atender, por exemplo, a questão de transporte aéreo. A gente pensar também em transporte marítimo, entre outros, o etanol pode ser utilizado diretamente como fonte para produzir outras moléculas. E até se a gente explorar mais ainda algumas possibilidades, por exemplo, a gente tem visto falar muito de hidrogênio como uma molécula do futuro, como um vetor energético, como um vetor industrial. A rota principal para a produção de hidrogênio, Evaristo, que tem muita gente falado sobre ela, é uma rota de quebra da molécula de água, né? Então você tem a eletrólise da água, você usa uma quantidade grande de energia, quebra aquela molécula de H2O e libera o hidrogênio. Essa, contudo, não é a única rota. A gente tem uma rota para a produção de hidrogênio, que nesse caso vai ser um hidrogênio de baixa pegada de carbono, de baixa intensidade, a partir do etanol. A gente usa um processo chamado de reforma para se reformar o etanol e produzir hidrogênio. Então, olha, se a gente pretende utilizar mais etanol em veículos híbridos, em veículos flex, expandir essa utilização de biocombustíveis, e o etanol também pode ser matéria-prima para novos biocombustíveis, obviamente a gente precisa aumentar a matéria-prima disponível para a produção desse etanol. A gente tem visto um crescimento gigantesco da produção de etanol de milho, então dois grandes focos é aumentar a produtividade de cana-de-açúcar e de milho. Quando a gente pega outros biocombustíveis, por exemplo, biodiesel ou outros, ou até rotas para chegar nesses outros dois combustíveis, que usam, ao invés de etanol e açúcar, que usam óleos, a gente vai precisar pensar em expandir a oferta de matérias-primas agrícolas que produzem óleo, sejam eles residuais ou não. Então a gente também tem feito um trabalho, por exemplo, de domesticação de algumas espécies, tropicalização, por exemplo, da canola, trazendo essa espécie que produz óleo da região mais temperada para o cerrado do país. Eu acho que esse é um dos grandes focos de pesquisa, e um segundo deles é um foco mais industrial, Evaristo. Como que, a partir do açúcar, do etanol, do óleo ou do resíduo, como que a gente pode aumentar a eficiência de produção desses biocombustíveis. Então, existe aí toda uma ciência por trás dos processos de fermentação de precisão, entre outros. Então, acho que esses são dois grandes focos. Produzir mais biomassa e como converter biomassa em biocombustíveis. E aí a gente tá um conjunto grande de iniciativas aqui em andamento. Eu imagino. Quem está nos assistindo, só para relembrar, quando o Alexandre fala desse SAF, desse combustível de aviação, que seria renovável, é algo inexorável. Quer dizer, as companhias estão comprometidas com isso no mundo. E não adianta você produzir só num país. Ele não vai sair com o avião carregado desse combustível e voltar carregado. Você tem que ter produção em alguns lugares do mundo. Então, o Brasil pode mesmo cumprir um papel, esse combustível a partir do etanol, mas nós estamos ainda um pouco longe, precisa muita pesquisa, muita tecnologia, e é importante que, recentemente, numa reunião da Copesucar, eles falaram em destinar recursos para isso, não é? E eu dei até risada um pouco, porque se falou em 10 milhões, né?
Eu falei, isso não dá nem para começar. Em Mas geral, dá para comer. Mas temos que investir muito nisso. A indústria centro de pesquisa de qualidade, com toda uma trajetória, né, como na Embrapa, que se pode encontrar isso. Agora, você poderia falar um pouco, talvez, o tempo passa assim rapidamente, né? Essa segunda parte, que é no desenvolvimento industrial, na extração mesmo, na conversão, né? Isso vai desde mexer com leveduras, passando por formas de gerar biogás, etc. Dá para dar um quadro rápido para as pessoas? Talvez seja até o nosso último bloco seu, para depois ir para uma conclusão, porque o tempo passa logo. claro, mas eu acho que é isso mesmo. Se for pensar a gente tem alguns grandes blocos desses industriais, né? A gente tem um bloco de processos que são os processos chamados de bioquímicos, né, que envolvem aí micro-organismos, principalmente leveduras, mas também bactérias, etc., e que são utilizadas para gerar vários desses biocombustíveis. Então, se a gente pensar o etanol, seja ele produzido de cana ou produzido a partir de milho, etc., ele é basicamente um processo de fermentação. Então, a gente tem feito muita pesquisa em melhorar as condições de fermentação, melhorar as leveduras, melhorar todo esse processo, para que a gente diminua inibidores, etc., para que a gente tenha um processo melhor. Você pensar em biogás, é um processo de biodigestão, um processo que envolve aí um conjunto de micro-organismos. Então, a gente pega um conjunto de resíduos, seja eles resíduos de bovinos, de suínos, de aves, resíduos agrícolas, etc., e coloca dentro de um biodigestor. Então, nesse caso, é um processo de biodigestão que também tem alguns parâmetros a serem controlados. Agora, a gente tem alguns outros processos que são processos mais chamados de processos termoquímicos, né, que envolvem uma série de outros tecnologias de gaseificação, de pirólise, de obtenção de singais, entre outros, que esses a gente tem aplicado um conceito que a gente vem chamando de química verde, né? Então, como que esses processos, embora não sejam biológicos, etc., eles podem ter um componente de sustentabilidade também atrelados a eles. Então, várias das rotas para a produção desses combustíveis avançados que a gente mencionava são processos termoquímicos, mas esses processos eles podem ser ajustados e podem ser adequados para que eles tenham também uma menor pegada de carbono. Então, acho que biocombustível, eu comentava com alguns amigos recentemente, é que biocombustível tem virado mais mainstream, tem estado na moda, porque ele está associado principalmente a essa agenda de sustentabilidade. Como que a gente pode mitigar as emissões de gases de efeito estufa, como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais eficiente. E aí é interessante, Evaristo, que se a gente combinar um conjunto de tecnologias agrícolas para permitir uma produção da biomassa de uma maneira mais eficiente e também um processo industrial, em muitos casos esses biocombustíveis eles vão ser neutros em emissão de CO2 e em alguns casos pode ser até negativo, a gente pode ter captura de carbono dentro desse processo como um todo. E aí o biocombustível em si ele faz uma reciclagem, né, do CO2 que já foi emitido em outros momentos, capturado de novo pela fotossíntese, convertido num biocombustível a partir dessa tecnologia que a gente está comentando, depois novamente emitido pelos veículos que usam esse biocombustível, depois recapturado, então vira um ciclo virtuoso aí nesse sentido. Então, ao aplicar a tecnologia adequada, a gente pode não somente mitigar, mas como a gente pode também neutralizar e até capturar carbono. E aí são esses vários processos, alguns biológicos, fermentativos, biodigestão, outros termoquímicos que podem ser cada vez mais consciência com inovação melhorados para que a gente tenha uma produção de um biocombustível com uma pegada de carbono cada vez menor. Então, quem está nos assistindo pode ter aí uma visão muito ampla, não é? Mas bastante completa desse universo da agroenergia, mas no sentido da pesquisa, da inovação. Eu já estou convidando o Alexandre para que volte aqui para a gente poder aí detalhar um pouco cada um desses blocos, escolher alguns, porque aí ele pode explicitar. Mas acho que essa introdução, para quem assiste regularmente o nosso programa, o Brasil Verde, foi muito boa. Eu queria agradecer muito a sua participação, Alexandre, e queria te passar a palavra para você fazer o encerramento, já convidando todos a estarem conosco aqui de novo na semana que vem. Eu passo então a palavra a você, Alexandre, agradecendo muito sua disponibilidade aí, por seus comentários e considerações finais. Claro, Evaristo, já agradeço e já topei o convite aí. O dia que
Se você quiser, eu retorno aqui para a gente continuar esse papo. A mensagem final que eu queria trazer é que quando a gente fala em biocombustíveis, quando a gente fala em agroenergia, em bioenergia, isso já é algo que faz parte das nossas vidas, né? Se você usa a eletricidade, como eu disse, uma boa parte dela já é de origem biorrenovável. Cada vez que você vai abastecer o tanque do seu veículo, você tem a opção de utilizar um combustível verde, eficiente, que é o etanol, o biodiesel. E a gente projeta um futuro, Evaristo, no qual os biocombustíveis eles vão não somente crescer em participação, mas vão ser mais diversificados. A gente vai ter acesso a um conjunto grande de biocombustíveis que vão permitir que cada vez mais eles estejam presentes na vida de cada um de nós, no seu dia a dia. Isso já é uma realidade e a expectativa é que isso continue aumentando. E a gente vê um papel da agricultura e da ciência e tecnologia aí como absolutamente fundamentais, né? Continuar desenvolvendo a agricultura para que a gente tenha matérias-primas eficientes em qualidade e em quantidade e desenvolver tecnologia para permitir com que esses biocombustíveis passem a ocupar uma posição cada vez maior dentro do Brasil. Acho que essa é a mensagem. Eu acho que quando a gente pensa no futuro, a gente pensa nesse futuro realmente verde, no futuro bio, né, como a gente costuma falar. E se é biocombustível, bioenergia vai ter um papel significativo aí. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns a você, parabéns aos colegas aí da Embrapa. Continuem firme nesse propósito. Isso já é o nosso presente e é também o nosso futuro. Eu agradeço a atenção de todos e convido-os a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!